trombocitose. Sintomas, causas e tratamento. A trombocitose é uma doença da medula óssea e do sangue que afeta aproximadamente 2 ou 3 pessoas a cada 100.000. A maioria dos casos ocorre em mulheres acima de 50 anos. Conheça seus tipos, sintomas, causas e tratamento. A trombocitose é uma doença que se caracteriza por um aumento considerável de plaquetas no sangue. A contagem normal de plaquetas está entre 150.000 e 450.000 por microlitro de sangue. Se estiver um pouco acima ou abaixo, ainda é normal. Se excederem muito esse número, haverá trombocitose. As plaquetas são produzidas na medula óssea a partir de células chamadas megacariócitos. Elas são uma espécie de fragmentos de sangue, que não têm núcleo e têm formas irregulares. Desempenham um papel importante na coagulação do sangue, necessário para deter hemorragias. Portanto, a trombocitose é considerada uma doença da medula óssea e do sangue. Também é conhecida como tromboxitemia ou hiperplaquetose. Muitas plaquetas no corpo podem levar a sérios problemas de saúde, como, por exemplo, ataque cardíaco ou derrame, entre outros. Tipos de trombocitose. Basicamente, existem 2 tipos de trombocitose: primária ou essencial e secundária. Na trombocitose essencial, a medula produz plaquetas de maneira anormal, e sua causa é desconhecida. A trombocitose secundária, por outro lado, é uma consequência de outras doenças, como, por exemplo, infecções, câncer, anemia, etc. Outra maneira de classificar a trombocitose é em 3 grupos: congênita, adquirida e pseudotrombocitose. A congênita é dada por um padrão de herança e está presente no nascimento. As adquiridas, entretanto, são divididas em 2 grupos. Primário corresponde à trombocitose essencial e é definido como uma neoplasia mieloproliferativa, causada por mutações genéticas. Em muitos casos, a razão pela qual a doença ocorre é desconhecida. Secundário ou reativo é uma consequência de outras doenças. Corresponde a 85% dos casos, mais da metade deles é devido a infecções. A pseudotrombocitose, entretanto, corresponde a casos de falsos positivos. Há circunstâncias em que alguns fragmentos citoplasmáticos são confundidos com plaquetas e dão origem a um diagnóstico incorreto. Sintomas. Na maioria dos casos, a doença não produz nenhum sintoma. Geralmente é detectada acidentalmente, quando é realizado um hemograma. Quando a doença é primária ou essencial, algumas vezes existem sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça ou no peito, tontura, fraqueza, perda de visão ou visualização de manchas. Fadiga, suores noturnos e perda de peso também são comuns. A suspeita clínica aumenta se, além disso, houver histórico de abortos espontâneos no primeiro trimestre da gravidez, esplenomegalia ou aumento do baço, sangramento e hipertensão, por exemplo. Além disso, também é muito característico que exista eritromelalgia na trombocitose essencial. É uma vasodilatação nas artérias das mãos e pés que causa aumento da temperatura nas extremidades, além de prurido, dor e eritema. Causas de trombocitose. Tudo indica que a trombocitose essencial é causada por uma mutação somática adquirida, ou seja, não herdada. Em 50% dos casos, a mutação nos genes JAK2. Em outro número importante de casos, a mutação no gene CARL.
Além disso, casos de mutações nos genes MPL, THPO e TENT2 também foram encontrados. Vários desses genes são responsáveis pela produção de proteínas, que têm um impacto decisivo na divisão das células sanguíneas, em particular, das plaquetas. Acredita-se que a mutação produz os sintomas na trombocitose essencial, mas ainda não se sabe como esse processo é realizado. Também existem muitos casos em que nenhuma mutação é detectada e, portanto, a causa da forma primária da doença é completamente ignorada. Quanto à forma secundária, é devido às doenças subjacentes que já foram mencionadas. Tratamento: se houver histórico ou risco de doença cardiovascular, é mais provável que medicamentos sejam prescritos para diminuir a contagem de plaquetas. Isso também é aconselhável se o paciente tiver mais de 60 anos ou se a contagem de plaquetas for maior que 1 milhão. No caso da modalidade secundária, o tratamento consiste no controle da doença que causa a trombocitose. Somente em casos de emergência recorre-se a um procedimento chamado trombocitoférese ou plaquetoférese. Consiste em uma filtragem sanguínea, semelhante à diálise,